Frustração. Quando você sente, não importa o quanto você tente, parece que alguma coisa não se encaixa. Foram diversas tentativas para se convencer de que agora sim você está no caminho certo. Assim vão crescendo mais cobranças internas e mais expectativas que não se realizam. E é menos motivação, menos prazer no processo e menos conexão com o que um dia já fez sentido. Pode ser pela vontade de finalizar um ciclo ou pelo medo de ter que aceitar que algo não era aquilo que a gente esperava, até chegar um momento em que continuar parece mais uma obrigação do que uma escolha. Nem sempre desistir significa fraqueza. Às vezes, significa reconhecer que insistir pode afastar ainda mais de quem você realmente quer ser. Eu achava que eu precisava terminar tudo que eu começo, independente do peso que aquilo tem pra mim. E quanto mais eu continuava, mais claro que ficava que aquilo não era sobre ser capaz, e sim ter que provar algo pra alguém, como se fosse, por exemplo, ei, olha como sou inteligente, eu sei fazer várias coisas, olha o que eu sou capaz. Era mais sobre propósito. Esse vídeo não é sobre fracasso, mas sobre aceitar que nem tudo precisa ser concluído para ter valido a pena. Existe um peso invisível quando abandonamos algo pela metade, mas continuar a seguir aquele caminho pode ser ainda mais torturante. E continuamos seguindo aquele caminho por medo da frustração e a gente já deixou de seguir um caminho que era nosso faz tempo. E isso aconteceu comigo, não só uma vez, mas diversas vezes. Mas hoje eu vou focar só na parte da faculdade de nutrição. Para começar a história, o motivo que eu me enxergava nutricionista foi quando eu comecei a desenvolver certo interesse em vegetarianismo, que foi a história do começo desse canal também. Então eu gostava de estudar mais sobre substituições, aonde encontrar fontes de proteínas, o que comer depois do treino, o que comer antes do treino e por aí vai. E como eu treinava bastante, assim, alguns esportes diferentes, e bastante mesmo. Mas eu vou deixar isso para outra história. E eu queria ver se valia a pena viver vegetariana treinando bastante. Basicamente isso. Então eu comecei a mostrar para as pessoas o que eu comia, o que eu fazia, como eram meus treinos, quais as substituições que eu fazia, como que eu batia a quantidade de proteína em uma refeição sendo vegetariana. E até aí tudo bem. Mas o tempo foi passando e eu fui saturando um pouco de criar conteúdo pro Instagram. E toda vez que eu tinha que abrir o meu Instagram pra postar alguma coisa, eu tava um pouco saturada daquilo e, tipo, tinha que pensar em criativo, pensar em reels, o que eu ia postar hoje. E aquilo foi me dando uma aflição e uma agonia por dentro. Então, não tava mais sendo natural pra mim, sabe? Tava sendo mais uma obrigação. Eu precisava. Tava tentando enfiar a goela abaixo e tentando empurrar com a barriga. Aqui abre um parênteses bem grande que vai ficar pra uma outra história. Eu sou engenheira civil, eu trabalhei bastante tempo nessa área. Eu gostava muito de fazer faculdade também, eu gostei de trabalhar depois. Só que a vida foi tomando outros rumos e eu acabei decidindo desistir desse sonho também. Mas isso pode ser papo pra um outro vídeo também. E eu já tinha feito 1 ano e meio de nutrição e eu tava com medo de desistir porque eu já tinha feito 1 ano e meio. Então eu ia perder 1 ano e meio de vida que eu já tinha feito, né? Óbvio, claro que não. Eu vou continuar. Só que aí, conversando com meu noivo, ele me fez a seguinte pergunta. Rafa, se você pudesse entrar hoje em uma faculdade de nutrição, sabendo que só faltaria 1 ano e meio pra você acabar, você entraria? E a minha resposta foi, não. E isso quebrou um grande espelho em mim. Mas eu tive um clique. Tipo assim, ei, mas como que eu me vejo lá na frente? Como que seria uma nutricionista, além de ficar falando de conteúdo e criando conteúdo para ser validada com alguma coisa? Tipo, eu faço faculdade de nutrição, então eu posso falar sobre alimentação. Como que seria a minha vida depois disso? Eu seria confortável atendendo pessoas, lidando com a saúde delas, tirando as medidas das pessoas para montar um plano alimentar, e seria algo que não dependeria totalmente de mim, porque eu ia montar a dieta para a pessoa e dependeria dela seguir. E aquilo me incomodava um pouco, porque o resultado dependia dela, e não do quanto eu tinha me esforçado para aquilo, sabe? E eu percebi que o que eu tava fazendo era mais para provar pros outros que eu tinha capacidade e autoridade para falar sobre alimentação, sobre quantidade de proteínas, do que para mim mesma. E aí que mora o problema. Para mim, eu gostava de estudar nutrição, eu gostava de estudar alimentação, entender sobre essas coisas, mas era para mim, era meu hobby, pros meus esportes, pro meu lifestyle, pras coisas que eu gostava de fazer. E não para entregar pros outros. E existe uma sutil diferença nessa parte, tipo, entre o que eu gosto e o que eu gosto e quero entregar. Ou o que eu gosto e tenho afinidade. São coisas diferentes.
Mas então, por que diachos eu tava vivendo esse dilema? A gente foi criado e moldado a precisar justificar as nossas escolhas para os outros para provar que a gente é capaz o suficiente de entregar aquilo que a gente está falando. Esse vídeo é mais uma carta aberta para você entender que é normal a gente mudar de ideia. A gente vai criando repertório, conhecendo outras coisas, tendo interesses em coisas diferentes e a gente mudou no meio do caminho. A gente não é mais o mesmo de quem teve o sonho inicial. E eu sei que é difícil largar alguma coisa no meio do caminho. A gente já passou da metade, só falta mais um pouco, só mais um pouquinho. E a gente vai tentando forçar e empurrar isso com a barriga. Uma pergunta que me ajudou a tomar essa decisão foi: eu me vejo fazendo exatamente isso, exatamente a mesma coisa daqui 3 ou 5 anos? E a minha resposta foi não consigo. Eu me vejo falando sobre esportes e alimentação, mas eu não me vejo atuando como nutricionista. O que eu penso sobre faculdade hoje mudou muito desde minha primeira faculdade. Não desmerecendo a faculdade que eu já fiz, e nem quem tá fazendo alguma faculdade. Não é que eu perdi a faculdade de engenharia. Ali eu desenvolvi muita coisa. Eu aprendi a lidar com pessoas, aprendi a resolver problemas, aprendi a morar sozinha. Eu aprendi a me comunicar, a ter que desenrolar os problemas que iam acontecendo, tanto morando sozinha quanto na faculdade. Foram experiências que eu fui construindo e não foi algo que eu perdi. Tomar decisões com base no que os outros acham que é melhor pra você é um tiro no pé. Uma vez eu ouvi um ditado que era mais ou menos assim: se conselho fosse bom, não seria de graça. E eu até vou complementar esse conselho, que eu ouvi em algum podcast alguma vez, se vocês souberem onde for, me avisem. Mas era assim: se conselho fosse bom, não seria de graça. Se você quiser um conselho, você tem que pagar por ele. Seja por um mentor que é mais experiente que você, ou alguém que tem conhecimento e vivência daquilo que você deseja viver. E essa é a realidade. Às vezes, a gente não consegue enxergar de forma clara o que a gente quer pra gente mesmo. A gente olha pro lado e tá todo mundo fazendo alguma coisa importante, todo mundo realizando algo, menos você. E eu já senti isso diversas vezes. E meu sincero conselho é que você comece a ouvir mais seu coração e olhar menos pro lado. Eu espero que você também entenda que possa desistir no meio do caminho, que seus sonhos podem mudar. A pessoa que criou os sonhos foi mudando ao longo da jornada e pode não ser mais a mesma. Tentar forçar, empurrar com a barriga um caminho, uma escolha que já não faz mais sentido, é como insistir em terminar um livro chato só pra dizer que terminou. Mas, enquanto você se obriga a virar as páginas sem vontade, você tá deixando de ler histórias que poderiam realmente fazer mais sentido pra você. Às vezes, ser teimoso demais com objetivos que não fazem mais sentido pode trazer ainda mais frustração do que realização. Saber quando tá na hora de trocar de livro ou continuar nele pode ajudar a encontrar algo que realmente te preencha. Porque, no fim, nada é mais frustrante do que chegar no último capítulo e perceber que você passou tempo demais insistindo em uma história que nunca quis viver.